História da minha vida. Tô lembrando aqui de quando eu tinha 8 anos e os meus criadores, que até os 11 anos eu convivi com meus criadores. Eles que me administravam a minha vida. A partir dos 11 anos, eu passei eu próprio a administrar a minha vida. Sem escola, sem trabalho, sem casa para morar, sem pai, sem mãe, sem documento, sem conhecimento nenhum. Simplesmente a mente de uma criança que tem 11 anos de idade. Mas aos meus 8 anos eu ainda convivia com os meus velhos. E meu pai morreu, deixou eu numa idade que ainda não conheci, não lembro quem era meu pai. E minha mãe arrumou um novo companheiro e foi com ele me administrando a minha vida porque eu cresci. Mas acontece que nós morávamos numa fazenda. Era uma fazenda que uma extensão muito grande, mais ou menos a gente andava uns 3 quilômetros dentro desta fazenda. Eu caminhava em média 3 quilômetros ou mais para levar comida da minha casa, quando a minha mãe fazia o almoço, até onde ele estava. Só que geralmente eu ia acompanhado. Eu com 8 anos de idade, e era, como se diz assim, um lugar perigoso. As onças ainda não tinha muita história de onça naquele pedaço, mas cobras perigosas e pastaria de boi brabo. As vacas, quando elas estão com bezerro novo, elas é um perigo. Elas, se você vai mexer com o bezerro dela, e ela pode causar um acidente grave na pessoa, né? Mas, geralmente, tinha pessoas adultas que a gente ia. Mas um dia aconteceu que não tinha ninguém para levar o almoço do meu pai. Eu chamava ele de pai, me ensinaram a chamar ele de pai. E então minha mãe pegou o caldeirão de alimento e me deu. Ó, você vai levar o almoço do teu pai, você vai sozinho. Não tem ninguém para ir com você. Eu de 7 para 8 anos, acho que eu ainda não tinha os 8 anos completos. Catei o caldeirão de comida e fui, mas eu morria de medo de cavalo. Eu levava uma marmita cheia de comida e uma garrafa de café. E eu morria de medo de gato. Vaca brava, então, mas vacas não. Sempre eu passava acompanhado, mas aquele dia eu fui sozinho. E a estrada passava embaixo, no canto assim tinha uma casa velha, abandonada, o pessoal mudou ali, fazia mais de ano e fechou aquela casa, ficou fechada. E no que eu lá vou andando aqui com o cadeirão de comida, tinha uma vaca lá em cima no morro, mas a vaca estava lá no morro, lá em cima. Da onde eu passava aqui, aonde estava essa vaca, estava mais ou menos 150 a 200 metros. A vaca lá em cima, dando, entendeu? Dando de mamar para o bezerrinho dela. E ela tinha fama de vaca brava, eu conhecia ela, com os pessoal que andava comigo. Ela tinha fama de vaca brava. Aquela vaca lá é brava, aquela outra lá também é brava, assim que eles coisavam com a gente, né? Às vezes, o sinal que eles passavam para a gente que era criança, sei lá, que a vaca era brava, a vaca tinha bezerrinho novo. Então vinha uma vaca com bezerrinho atrás, aquela vaca é brava, e a outra lá com bezerrinho atrás, aquela é brava, porque vaca que tem bezerro novo é perigosa mesmo. A cismou que vai mexer com o fiote dela, ela ataca.
Mas a vaca estava lá em cima, gente. Eu aqui embaixo. Depois você andava aqui, saía da estrada, andava aqui, chegava naquela casa, atravessava um córrego, subia o morro e a vaca estava lá em cima dando mamar o bezerro. E eu lá vou, morrendo de medo de vaca, com aquele medo de gado, e olhando aquela vaca, que disse que ela era brava, e olhando ela. De repente a vaca tirou a mão do lugar, entendeu? Ela tirou a mão do lugar para dar uma volta assim para a melhoria do bezerrinho puxar o peito. E eu cismei que a vaca vinha. E eu corri e entrei dentro daquela casa. Empurrei a porta e entrei para dentro. E saí da janela do lado, lá tinha uma janela. E eu fiquei no frio da janela olhando a vaca lá em cima. E a vaca está lá tranquila, dando mamar aos peitos dela, dando de mamar o bezerrinho dela. E eu estou aqui olhando a vaca lá em cima. E cadê de eu ir levar o almoço pro velho? E o tempo foi passando. E isso foi passando, eu lá olhando essa vaca lá em cima. E a média de eu chegar lá no máximo 10 horas com esse almoço. Mas já eram umas 2 horas da tarde. E eu lá olhando a vaca. E morrendo de medo, gente, em termos de cair de medo ali dentro. Aí o velho viu que, se é por certo não vai vir almoço, deve que não teve ninguém para vir de companhia com o menino. Aí não deu mais para trabalhar sem almoço, né? Despediu do pessoal, só vou para casa, não vem almoço para mim. Ou acho que por certo não tinha ninguém para acompanhar o menino. E a mãe dele não mandou ele trazer a comida. Eu vou para casa. E ele foi. E na medida que ele foi passando, ele olhou aquela casa, eram os parentes dele que moravam naquela casa, eles tinham mudado, né? Aí ele disse, espera aí, do tempo que mudaram nessa casa, nunca mais eu entrei. Deixa eu ver essa casa como é que está por dentro, se ainda tem condições de morar alguém nela. Ah, quando ele empurrou a porta, que ele bateu, pisando na porta e bateu, e eu estava lá olhando a vaca lá, e eu já vi, cadê? Achei, cadê? Para mim que era outra vaca que já estava rodeando a casa e estava entrando. Aí ele empurrou, para que vaca, menino? Aí eu não podia falar, eu olhava ele assim de boca aberta e pulando e não saía as vozes. Aí ele me catou. O que você está fazendo aqui? E para me contar, que eu ia passando e aquela vaca estava lá em cima e eu correndo dela, eu não saía fala, não saía nada. Vamos embora para casa, lá em casa você conta o que aconteceu. Aí catou eu, levou para casa. Aí hoje eu lembro, gente, a vaca lá em cima no morro, dava uns 200 metros da onde a estrada passava, para a vaca estava lá no morro, dando mamar o bezerro. Coisa de criança, né? História da minha vida. Mas se eu for contar o que acontecia com as crianças, o que acontece com as crianças, o que acontecia comigo, aconteceu também coisa semelhante com outras crianças. Cada caso é um caso, né? Mas esse foi o meu caso. Mas a falha foi da minha mãe, poxa. Ela sabendo que eu tinha que passar naquela pastaria onde tinha boi, animais selvagens. Uma criança de entre 7 e 8 anos não tinha condições, mas não, tem coisa que não tem jeito, né? Ela não podia ir. Né? Bom, eu digo assim que não podia ir, que minha mãe não trabalhava, ficava em casa cuidando da casa. Custava nela pegar um cadeirão de comida, né? E apesar que quando nós mudou lá, ela estava grávida, né? E dependendo da situação da gravidez da mulher, não dá para ir. Mas essas são as histórias da minha vida, gente. Quando, na minha meninice, nos meus erros e acertos, tenho muita história. Gostou da minha história? Deixa um joinha no meu canal e aguarde o próximo vídeo que vem aí. Deus que abençoe a todos. Amém.